Alô, colegas da Odontologia Paraense, sejam bem-vindos a mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do CRO Pará. Para apresentar esse novo episódio, nós temos aqui duas personalidades da Odontologia Paraense, a qual eu gostaria que outra personalidade apresentasse. Por favor, Penélope. Olá, Marcelo, tudo bem? Oi. Mais um episódio também emocionante. Aqui conosco nós temos a presidente da Comissão de Ética, um assunto que é muito relevante para o nosso conselho, que é a doutora Larissa Mello, e o doutor Roberto Pires. Faço questão de ler aqui o histórico dele, Por o currículo favor, dele. uma das maiores autoridades que nós temos na odontologia. Isso, então. O doutor Roberto Pires, ele é especialista em saúde pública, né? Essa eu não sabia, doutor Roberto. Pela Universidade do Estado do Pará. Ele foi conselheiro do CRO Pará no biênio 2002-2004. Me corrija se eu estiver errada. Membro da Comissão de Ética do CRO Pará 2002-2004, presidente da Comissão de Ética do CRO Pará de 2005 a 2009, foi presidente do CRO Pará de 2010 a 2018, conselheiro federal do CFO de 2019 a 2021, membro da Comissão de Legislação do CFO atualmente, membro da Comissão de Convênio, Projetos e Fiscalização do CFO, conselheiro, hoje, atualmente, ele é conselheiro federal do Conselho Federal de Odontologia, desde 2022. É membro da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal. É coordenador adjunto das comissões do Conselho Federal de Odontologia. Ufa, Com um currículo coisa, desse, a gente cansa, né, velho? Com certeza. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo. É uma honra e um prazer apresentá-lo e compartilhar com o senhor de toda a sua enciclopédia. Seja muito bem-vindo. Tá, eu agradeço por estar nesse momento aqui. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos. Doutora Larissa, Penélope, Marcelo, cumprimentar também todos os colegas nossos, não só da capital, como do interior do estado. Graças a Deus eu fiz muitas amizades nesse período de conselho e para mim é uma honra de poder estar aqui e, ao mesmo tempo, parabenizar pelo trabalho desenvolvido pelo Conselho Regional de Odontologia do Pará, parabenizar por essa ferramenta de comunicação aqui, que de extrema importância, isso tem feito faz com que o Conselho ele abre as portas com mais veemência para os colegas, principalmente do interior do estado. Ou seja, eu estou honrado de poder estar aqui participando desse momento. A honra é nossa, Roberto, de teres aceitado esse convite. A agenda tinha sido bem complicada, né? Foram vários convites que a gente fez e não tinha conciliado a tua agenda com a nossa. Mas é um prazer porque, além de ser membro de conselhos, do sistema conselhos, tu tens uma gama de trabalho muito grande, de experiência para compartilhar, não só com toda a classe que está assistindo esse podcast, mas com os conselheiros também. Na realidade, tu continuas sendo um grande conselheiro para todos nós, né? Dentro de toda a tua expertise, de ter passado pela Comissão de Ética, pela Comissão de Tomada de Contas, pela presidência do Conselho, por atuação no Conselho Federal. Então, isso, de certa forma, para nós é de uma valia muito grande, até para que nós possamos fazer o próximo passo que o Conselho precisa dar, né? É até bom os colegas, né? Até aqueles mais novos que não tiveram acesso ao Dr. Roberto, não conhecem, saberem que o Dr. Roberto é aquela pessoa que, quando nós temos dúvidas, nós recorremos ao Dr. o conselheiro dos conselheiros. Exatamente, né? É o Dr. Roberto Pires. Quem não conhece, né, dessa época, então, dessa geração. E aproveitando também para pedir para Larissa fazer as considerações iniciais dela, né? Um breve relato aí da experiência que ela tem tido também com a participação na presidência da Comissão de Ética do Conselho. Bom, primeiramente agradecer o convite novamente, né? A gente sabe que esse tema que a gente vai debater hoje, principalmente com o Dr. Roberto, que o Dr. Roberto tem 3 anos já dentro da Comissão de Ética como membro e hoje como presidente, e dentro desses 3 anos eu sempre pude contar com o Dr. Roberto, com o apoio dele como conselheiro federal e ajudando a gente com a parte de legislação, explicando como as coisas vêm mudando. Isso, assim, é uma honra poder estar ao lado dele hoje nessa conversa, né? Ele tem pra gente, assim, muito conhecimento, a gente sempre fala, até o jurídico do nosso
Conselho Regional de Odontologia, ele fala, não, o doutor Roberto, ele faz uma falta aqui, porque o conhecimento dele é grandioso e vasto, né? E assim, dentro desse entendimento dos conselheiros, o Roberto ficou afastado do Conselho Regional de Odontologia do Pará a partir de julho de 2018, né? E só voltou quando nós voltamos, quando nós assumimos em junho de 2020, uma das primeiras ideias que a plenária, a junta interventora teve foi trazer o Roberto de volta para que pudéssemos ter uma orientação melhor de tudo que tinha acontecido dentro do Conselho, enfim. Mas vamos agora abordar o tema da legislação, né? Que é para isso que nós estamos aqui. E a legislação, principalmente voltada para a odontologia. Perfeito. Roberto, eu quero te perguntar, inicialmente, que nós temos basicamente 4 leis hoje que estão realmente necessitando ser bastante conversadas sobre elas, que é a lei do piso salarial, né, lá de a lei 3.999 de 1961, é uma lei que tem mais de 60 anos. Nós temos a lei da criação dos conselhos, né, que é a 4.324 de 1964, e temos a lei do 5.081 de 1966, que é da regulamentação da odontologia. Uhum. E agora, o projeto de lei do Brasil Sorridente, né? Nós vamos conversar sobre essas 4 leis, mas eu vou fazer uma provocaçãozinha às conselheiras para que perguntem a respeito dessas leis, o que vocês têm dúvida como cirurgiões dentistas que são. Doutor Roberto, eu vou começar pelo ponto mais polêmico, eu acho, que atualmente, que é o piso salarial. Eu gostaria de saber, de acordo com o seu conhecimento, né, de atribuições do Conselho, enfim, o que cabe falar um pouco dessa lei, né, que ela já existe, e o que cabe ao Conselho Regional de Odontologia fazer com relação a isso? Bom, inicialmente eu gostaria de poder informar para os colegas, né, que além dos conhecimentos técnicos, científicos e culturais necessários ao pleno desenvolvimento da profissão, é necessário também que os colegas, eles conheçam a legislação, perfeito? Conhecimento da legislação mantém, inclusive, a dignidade da profissão. Muitos colegas, até em redes sociais, eles, por falta de conhecimento, aí eu não sei de onde foi a falha, se foi na faculdade, ou o profissional não se interessou por tais questões de legislação, ele acaba fazendo mensagens, principalmente em WhatsApp, grupo de WhatsApp e tudo mais, sem conhecimento daquilo que ele está falando. Eu quero dizer, alertar até os colegas, no sentido de que uma fala, uma mensagem mal colocada ou sem motivação legal, esse profissional ele pode estar incorrendo, inclusive, em abertura de processos, né, éticos, cíveis e até criminais, entendeu? Nós somos responsáveis por aquilo que a gente diz e que fala e que comenta, entendeu? Então é necessário que o profissional ele se atenha a isso, tenha mais respeito pelas entidades de classe, inclusive o Conselho Regional e os Conselho Federal, criado por lei. O doutor Marcelo falou muito bem que é a Lei 4.324, que é de 1964, e que antes dessa lei, os conselhos, quem é que julgava o processo ético do profissional? Muitas vezes, naquela época, quem fazia um julgamento era um sindicato, era uma associação, que muitas vezes ligado até a um partido político, né? Ele começava, inclusive, a perseguir alguns colegas. Perfeito? Eu fiz essa primeira introdução antes de entrar especificamente na Lei 3.999, de 61, né? Exatamente porque a gente que labuta diariamente, em mais de 21 anos que eu estou no Conselho, né? Eu tive a honra de poder participar desse órgão público federal, né? E eu aprendi a respeitá-lo. Né? Eu aprendi a respeitá-lo e fiz com que os colegas, tanto da capital como do interior, passasse também a respeitar esse órgão.
não é? Porque nós respondemos, o Marcelo responde como presidente do Conselho Regional, ele responde perante os órgãos de fiscalização, né, que fiscalizam os conselhos, as autarquias federais, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, né, a CGU e outros órgãos que tem por aí. Perfeito? Então, é importante fazer esse preâmbulo exatamente para poder informar para esse colega. Com relação à Lei 3.999, ela foi editada em 1961, que foi especificamente para o serviço privado. Perfeito? Ela não se aplica ao serviço público. E já está muito bem entendido, inclusive pelo Supremo, que está valendo para o serviço privado. Isso é um entendimento perfeito. Geral. Ela foi elaborada exatamente para o serviço privado. Alguns conselhos, principalmente do Nordeste, eles têm entrado com uma ação contra uma determinada prefeitura, através de liminar, mas especificamente para aquela prefeitura lá. E tem tido sucesso, né? Para que aquela prefeitura, através do seu edital de concurso público, ela estabeleça que o salário seja compatível com a Lei 3.999. Então, algumas cidades, principalmente do Nordeste, ele tem conseguido. Mas eu preciso falar uma coisinha aí. Primeiro, é um trabalho em conjunto do Conselho com o sindicato e com políticos públicos. Sim, não é só do Conselho. É importante frisar isso, porque ao ouvir uma situação dessa, o profissional tem que entender que não é só o Conselho que está atuando, né? Para fazer prevalecer os 3 salários mínimos desta lei. Perfeito. Então, assim, os conselhos têm as suas atribuições estabelecidas na própria lei 4.324. As atribuições, as ações do Conselho Federal, do Conselho Regional de Odontologia, que é uma autarquia federal que tem por finalidade precípua a fiscalização do exercício profissional e a supervisão da ética profissional, né? Então, a gente tem que olhar o Conselho nesse prisma, né? E, com relação às questões salariais, realmente é uma questão de sindicato, né, que defende os direitos dos profissionais. Mas, infelizmente, é bom ressaltar aqui, infelizmente, como o colega ele não entende quais são as atribuições de cada entidade, fica o sindicato, né, que é uma entidade privada, de grande importância, mas que ela não é bem divulgada, até por aqueles nos últimos anos que ficaram no sindicato, não fizeram uma boa divulgação e um bom trabalho. O profissional, para ele se sindicalizar, ele precisa pagar uma mensalidade, porque o sindicato ele sobrevive através de verba, entendeu? Então, nesse sentido, esse sindicato é ele que tem o dever, né, de defender a classe. Perfeito? O Conselho pode ir junto. O Conselho apoia. Auxilia. E nem a propósito, Marcelo, nem a propósito. Recentemente, estive em Brasília, semana retrasada, e lá eu conversei com o presidente do Conselho Federal. E uma das metas do Conselho Federal agora é dar mais ênfase a essa questão, né, de apoiar as entidades que realmente têm a prerrogativa de poder lutar por esse salário que tem que ser digno para o profissional. Então, ele vai trabalhar nesse sentido. Esse segundo semestre, o ano que vem, ele vai medir esforço no sentido de poder realmente lutar. Mas eu aproveito para esse debate, para que essa conversa aqui a gente tenha um entendimento de fato do que é. Por exemplo, quando nós estamos falando do Conselho Federal entrar nessa seara de piso salarial ou de honorários, quando nós já notificamos todas as prefeituras do Pará, todas as secretarias de saúde, e as poucas que nós obtivemos resposta sobre piso salarial, elas se basearam que não é atribuição do Conselho. Isso o próprio Fachin, no Supremo, tem agora já 12 de maio, ele baixou lá uma decisão, né, em que os conselhos não têm esse tipo de atribuição para cobrar o piso salarial. Perfeito. Né? Então, isso é bom que fique estabelecido. Isso, bom que fique claro, né? Profissional. Porque as pessoas têm que entender que o Conselho vai atuar paralelamente a sindicatos, apoiando, a políticos públicos, que esses sim, legisladores, que tem que fazer o judiciário e o executivo resolver essa questão. Exato, né? Perfeito.
Então, é importante, né, dizer para a classe, né, que, infelizmente, os conselhos ficam muito amarrados, porque ele tem que saber diferenciar o que é uma entidade pública e uma entidade privada. O conselho é uma entidade pública, é um órgão público federal, uma autarquia federal estabelecida por lei e que tem as suas atribuições específicas. Né? Sim. Então, uma entidade privada, que seria um sindicato, uma associação, essa sim, sindicato sim, que deveria lutar mais, as federações, né, dos sindicatos, deveria dar mais ênfase, um trabalho maior nesse sentido. E o Conselho Federal nunca se furtou em poder apoiá-los, no sentido de que o profissional seja bem remunerado. Tanto que o Sistema Conselho já entrou por diversas vezes tentando resolver essa questão e... Exatamente, não tem êxito muitas vezes. Existe uma sigla, a CNCC, é a Conferência Nacional de Credenciamentos e Convênios. E que o Conselho participava dessa comissão, né, que seriam as federações de sindicatos de odontologia, a ABO, a PCD e tudo mais. E recentemente, uns 2 anos atrás, o Conselho teve que sair, porque não é atribuição do Conselho, né, ver as questões de convênio, do salário, do pagamento de procedimento de plano de saúde. O Conselho saiu da comissão. Isso é com a ANS, né, e outras instituições. Por exemplo, essa questão, para a Penélope e para a Larissa saberem também, como vinham muitos processos, né, relacionados ao piso salarial de todos os âmbitos, todas as vertentes, o Conselho Federal ajuizou, né, numa causa só, que ainda está para ser decidida, está para ser julgada, né, para que possa se definir se vai valer também para a questão pública, não só para a questão privada, exatamente. A Lei 3.999, né, de 61. Então, existe isso ainda que está sob júdice. Exatamente. Paralelamente a isso, tem o projeto de lei. Lá, desde 2015 tem um projeto de lei que estabelece um salário do cirurgião dentista. Nós vimos recentemente o aumento da enfermagem, né, que inclusive está judicializado. É necessário que o Estado tenha onde tirar realmente essa verba, né, para poder pagar os profissionais e tal. Mesmo já sancionada a lei, no caso da enfermagem, eles estão ainda com perigo de não poder receber. E principalmente isso que nós estamos falando, não foi só o Conselho de Enfermagem que conseguiu essa conquista. Houve um processo muito maior envolvendo vereadores, deputados, senadores, sindicatos. Na verdade, a classe conseguiu mobilizar as entidades. Exatamente. Né? Os enfermeiros não jogaram para cima do Conselho. Essa questão. Essa é a verdade. E é uma coisa, Marcelo, que a gente tem que difundir e tem que informar. Tem colegas que me ligam do interior dizendo o que o Conselho vai fazer em relação ao piso salarial. E eu devolvo a pergunta, o que você pode fazer para nos ajudar também? Então, fale o que nós fizemos para fazer, para acontecer alguma coisa. Há 2 anos atrás, nós mandamos um ofício para todas as prefeituras. Além disso, o que aconteceu, que a gente está aguardando há 13 anos atrás, pode falar. Sim. Enquanto profissionais, nós não éramos do Conselho e nós judicializamos contra uma prefeitura que nós somos servidores efetivos. Então, assim, eu não bati na porta do Conselho para pedir, para que brigasse pela minha causa. Nós nos unimos enquanto profissionais, que temos que saber do nosso valor e da nossa força, nos unimos e judicializamos contra uma determinada prefeitura. Ainda quando tu eras presidente, nós solicitamos os profissionais dessa prefeitura, o auditório do Conselho, para podermos ir em frente com um ajuizamento que já ganhamos em 2 instâncias. Estamos aguardando a última instância para quando vencermos, e vamos vencer isso, porque é um direito nosso. Quando acontecer, nós não esperamos ninguém resolver para nós. Se o profissional também está se sentindo lesado, ele pode acionar o Ministério Público, ele pode acionar outros órgãos e o Conselho também. O que não dá é para jogar uma carga só para o Conselho para resolver uma situação que não é atribuição dele. O Conselho tem tanta coisa que
deve e precisa fazer, principalmente nas questões éticas. Exatamente. Esse é o nosso carro-chefe. Calcanhar de Aquiles também. Ao mesmo tempo que ele é o carro-chefe, ele é o calcanhar de Aquiles, né? Mas toda essa discussão, antes que eu sei que quando a ética chegar vai na veia, aí a gente... tudo isso é bom para expor uma ferida que ocorre no nosso Estado, que é a pouca representatividade de algumas entidades odontológicas, e que a gente está chamando para ficar junto. A gente tem que fortalecer o sindicato, nós temos que fortalecer a Associação Brasileira, a gente tem que ter essas entidades trabalhando juntas para que a gente realmente consiga, né, o objetivo comum, que é a valorização profissional. Exatamente. Brigar pela classe seria, né, um dever de todos os profissionais, não somente cobrar de órgãos que nem são competentes para isso. Doutor Roberto, já que eles já começaram, né, logo pegando na ferida, no ponto crítico, vamos falar de uma coisa que eu acho que é batido, mas ainda a gente nota hoje entre os profissionais de odontologia qual é a real importância dos conselhos de classe profissionais. Conta pra gente que o senhor entende aqui de sair um pouquinho até mais do que todo mundo, assim que já tem anos de conselhos. Explica pra gente. Certo. A importância dos conselhos, né? Isso. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, o conselho, em primeira instância, ele vai defender a sociedade contra aquele profissional que possivelmente violou a ética no exercício profissional. Perfeito? Ou seja, o conselho vai defender o bom profissional. E, aliás, eu quero me reportar aqui que no estado do Pará, felizmente, nós temos muitos profissionais éticos. Não é? Se você olhar a quantidade de profissionais que existem em atividade no estado do Pará, quase 3 mil. Poucos os profissionais que teimam ainda em relutar e não cumprir as determinações da nossa legislação. E dizer que o Código de Ética Odontológica é uma síntese de várias legislações. Aqui dentro tem o Código Penal, tem o Código Civil, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem a lei que regulamenta a nossa profissão, a Lei 581, a 4.324 e outras legislações mais, ou seja, tem força de lei. Então, o profissional que muitas vezes ele é condenado eticamente no conselho, esse profissional, ele vai ter algumas consequências, né? E uma delas, caso ele venha fazer algum concurso público e naquele edital está solicitando uma declaração de idoneidade de ética por parte do conselho, se ele tiver uma condenação, ele vai ficar fora do concurso. Não é? E assim por diante. Então, nesse sentido, o conselho é um órgão que tem as suas ações. Quais são as ações do conselho? Ação cartorial, não é? Ele recebe as inscrições dos profissionais e registra no Conselho Federal. Ele há uma ação de fiscalização que está própria na lei. Ele fiscaliza o exercício profissional nas diversas esferas da odontologia, né? Ele tem uma ação política. Isso que a gente está falando aqui com relação ao piso salarial, né? Infelizmente, a odontologia não tem uma boa representatividade do Congresso Nacional. E fica difícil para a gente aprovar um projeto de lei. Eu me lembro do projeto de lei que estabelecia o serviço odontológico na UTI, há 2 anos atrás, se me falha a memória, que o presidente não sancionou, passou no Congresso Nacional, voltou para o Congresso Nacional, né? E aí, infelizmente, não passou. Não vamos longe. 2 situações chamam muita atenção, que a falta dessa representatividade política pública prejudicou a odontologia. A primeira delas, na vacinação, quando nós éramos prioridade, exato, o Conselho Regional de Odontologia do Pará teve que ir ao Ministério Público conseguir que a população da odontologia se vacinasse dentro do Conselho. Isso de uma dose uma quantidade de doses bem restrita. E a outra, Roberto, que eu fico indignado, sabe? Eu realmente fico muito triste com isso. É a questão do Brasil Sorridente, né? O Brasil Sorridente foi aprovado agora dia 8 de maio, né? Com o projeto de lei de 2017. Onde é que entra a minha indignação? E eu falo isso como profissional da odontologia e como cidadão. Como é que pode, agora em 2023, ter sido aprovado um projeto de lei de 2017 que inclui a odontologia no SUS?
quando o SUS está desde a última Constituição aí, desde 88, entrou 90, com Collor ainda, e a odontologia já fazia parte. Com certeza. Como é que precisa de um projeto de lei para aprovar uma lei, agora em 2023, de uma lei que foi criada em 2004, Roberto? Entendeu? Então isso aí é porque nós realmente não temos força política, nós temos que aceitar isso, assimilar, para poder provocar algum tipo de mudança. Exatamente, perfeito. E nem a propósito, Marcelo, como lá no Conselho Federal tem 13 comissões, eu sou o coordenador adjunto dessas comissões, tem uma comissão parlamentar. Essa comissão, felizmente, tem bons colegas de vários estados do Brasil, né, participando dela, e que tem feito um bom trabalho. Começou agora, nesse ano, e a gente talvez vai ter frutos, bons frutos no futuro, né, principalmente segundo semestre. E quero dizer também que eu viajando para Brasília agora segunda-feira, foi ao meu lado, aliás, eu conversei muito com o Dr. Helder Pinheiro, que ele é assessor lá da Universidade Federal do Pará, que ele é assessor da atual Coordenadora Nacional de Saúde Bucal, doutor Doralice. Da Doralice. E aí, conversamos nesse sentido, ele vê bons olhos e um futuro muito promissor para a odontologia para esse ano, o ano seguinte. Né? Roberto, críticas são para serem feitas, tanto construtivas, quanto na intenção de que seja um alerta. Roberto, no lançamento do Brasil Sorridente, o Conselho Federal de Odontologia, nenhum Conselho Regional de Odontologia estava presente. Você sabe por que não estava ou não? Pois é, eu gostaria até que tu explicasse, porque eu sei que quem estava presente era a federação, que foi a Federação Nacional dos Odontologistas que estavam presentes no lançamento da lei, onde o maior órgão da odontologia não se fez presente. Não pôde estar presente. Ele não se fez presente porque ele não foi convidado. Exatamente. Eu não sei se esqueceram, acho isso muito difícil, isso é desprestígio, a gente precisa encarar que a gente precisa ter uma modificação. Lógico. Mas as pessoas não sabem disso, os colegas não sabem disso. Assim, é uma questão política, né? Eu gostaria nem de estar nessa esfera, mas eu quero dizer o seguinte, que a coordenadora ela tem um bom relacionamento com o Conselho Federal. Eu tenho acompanhado. Ela inclusive vai participar agora de uma comissão de educação, ela foi convidada a participar de uma reunião que vai ser muito frutífera, né? Para que esse avanço, aliás, de comissão de ensino. Então, vamos esperar, né, Mas peraí, Roberto, aí eu vou falar realmente sobre isso. Em nenhum momento, eu acredito que a Doralice tenha tido intenção nessa situação. Eu acho que veio de cima. Por isso que eu estou te falando. Então não é a Doralice. A questão política que vem de cima é que está desprestigiando a odontologia pela falta dessa representatividade. E precisa ser entendido isso. Mas com muito trabalho, quer dizer o seguinte, com muito trabalho que o Conselho está fazendo, o Federal está fazendo, isso aí vai ser uma página virada que certamente o Conselho vai não aparecer mais, mas colocar a sua entidade, né, como um órgão maior da odontologia que deve ser ouvida. Deve ser ouvida. E eu não estou falando isso só como cirurgião dentista, gente. Eu estou falando isso como cidadão. Entendeu? Como sociedade. Perfeito. Quando, como sociedade, como um cidadão, eu não tenho uma representatividade, como é que eu vou me defender? Então, eu quero que isso fique bem, bem claro para que a classe odontológica entenda que o problema não é com o sistema conselhos. É muito maior. É isso que precisa ser entendido. Perfeito. E a gente está brigando tanto sobre união, né, dessa valorização das entidades, e aí se o nosso órgão máximo não tiver essa valorização e essa representatividade que lhe cabe, aí fica difícil, né, doutor Roberto? Com certeza absoluta. Mas assim, a gente está lá no Conselho Federal muito preocupado, né, com as questões éticas. Sim, as questões éticas, né? Dia 12 e 13 vai ter uma plenária de julgamento, cerca de mais ou menos 60 julgamentos vai ser feito lá no Conselho Federal, né? São processos de recurso, ação de recursos de profissionais que foram condenados em outros estados, nos conselhos regionais, que o Conselho Federal ele funciona como uma segunda instância,
Perfeito? Isso é muito bom o senhor colocar como é esse trâmite, isso, exatamente, né? Por exemplo, exatamente. um colega sofre um processo ético aqui no Conselho Regional de Odontologia. Qual seria o caminho, no caso? Isso, assim? Exatamente. Como, por exemplo, quando há um julgamento aqui no Conselho Regional, em que o profissional ele foi condenado, ou o paciente ele foi absolvido, o profissional referente àquela representação do paciente, ele se achou inconformado com a decisão do regional, o presidente, na hora, no finalização do julgamento, ele falou, tem um prazo de 30 dias para poder recorrer ao Conselho Federal. E que grande parte desse ou profissional que muitas vezes foi condenado, ou paciente que não concordou com aquele resultado do julgamento, ele entra com recurso junto ao Conselho Federal. Né? E lá, cada conselheiro recebe 5, 6, 7 processos para ele relatar esses processos. Ele pega todo o processo que veio do Conselho Regional. Eu peguei um processo de 1.135 páginas. Nossa. Eu tive que ler esse processo todinho, poder fazer o meu relatório e depois dar meu voto no julgamento. Né? E aqui, até para poder chamar mais atenção do colega que está nos assistindo, eu quis o destino que um processo viesse até a minhas mãos. Eu gosto de falar isso para dizer da importância da autarquia, né, do conselho, né? Em que isso, inclusive, tem uma repercussão. Esse processo tem uma repercussão nacional, aonde aconteceu um crime, né? Um crime. Por parte de um profissional de um determinado estado, por questões éticas e sigilosas, eu não vou mencionar, mas que esse processo chegou na minha mão, em que um crime, ele se iniciou, um crime de feminicídio, inclusive, ele se iniciou dentro de um consultório. De que forma? Né? Olha só como aconteceu. O profissional, ele se envolveu com, inclusive tem a repercussão nacional, porque isso aí tem jornal, né? Ele se envolveu com a paciente, perfeito? Em que nesse relacionamento a paciente ficou grávida, ele tinha uma noiva, inclusive era médica, e aí ele, vendo aquela situação, ele queria que a paciente abortasse e tudo mais, fez de tudo e tudo mais. Aí o que ele fez? Ele atraiu essa paciente para dentro do seu consultório, né? E lá ele sedou a moça. Ele sedou, né? Dizendo para ela que ia fazer um procedimento lá, mas na verdade ele fez a sedação e aí colocou a moça dentro do carro, foi para um sítio do interior do estado, e lá ele matou a moça, né? Ele tirou o feto, ele arrancou os dentes da paciente e incinerou o corpo. Olha só. E o que isso tem a ver com o processo ético? Esse profissional, ele foi a júri popular, lógico, toda a investigação foi feita e tudo mais, a júri popular, e foi condenado a 36 anos e 8 meses de detenção. A irmã da vítima, sabendo que ele estava tendo regalias na penitenciária, né, por ser dentista, fazer o procedimento lá na penitenciária, ele entrou com um processo ético contra esse profissional, né, lá no Conselho Regional do Estado. E lá ele foi cassado. Só para poder... Perder a prerrogativa de nível superior. Isso, exatamente. Perfeito. Para ser cassado, tem que ser ad referendo pelo Conselho Federal. E até mesmo porque o advogado do João Dentista, ele entrou com recurso no Conselho Federal para poder... a defesa foi que o Conselho já tinha sido punido criminalmente, que não tinha nada a ver com a ética. Mas não, né? Esse crime iniciou, se ele tivesse iniciado esse crime dentro do apartamento, em qualquer outro lugar, não tinha nada a ver com a odontologia. Mas ele atraiu a moça para dentro do consultório. Ou seja, o que o nosso código de ética diz com relação a essas questões? O dever fundamental, manter a dignidade do paciente, né? Zelar pela saúde do paciente, ao contrário. Boa odontologia. Exatamente. Então, ele não fez isso, né? E lá, realmente, a gente fez a leitura do relatório e lá deu meu voto referendando realmente a cassação desse profissional. Isso foi um caso extremo, né? Um extremo que eu cito, foi até uma motivação para eu poder dar uma palestra aos técnicos de saúde bucal, quando a falta ética vira crime. Né, o título que eu dei para essa palestra, né? Então, assim, a gente tem as mais variadas, né,
formas de receber lá aquele processo, né, muitas vezes um conselheiro contra outro conselheiro de determinado estado, a representação do paciente inconformado com o resultado daquele paciente, com o tratamento daquele profissional. Ou seja, é uma gama de situações que recebe que a gente está lá exatamente para poder relatar os processos de julgamento e fazer a coisa acontecer e com responsabilidade, com ética e com honestidade, acima de tudo. E quem reclama é porque não está fazendo o exercício profissional. Essa é a realidade, isso, né? Exatamente. E assim, Belém, o Pará, não está isento disso, de nada disso. Inclusive, apesar das pessoas terem a ideia que aqui as coisas acontecem mais devagar, no caso, mas o direito, né, a área do direito, ela está muito em cima. Exato. Inclusive, com toda certeza, é um parceiro nosso, a Ordem dos Advogados, eles estão montando uma cartilha de erros odontológicos, em parceria com a gente, em parceria conosco, para informar, mas isso está mostrando o quê? Que o direito ele eles estão estudando a nossa área, eles estão adentrando numa área da saúde, né? Não só da odontologia como na medicina, porque as denúncias, os processos estão numa crescente cada vez E assim, é bom maior. A gente fazer esse trabalho, né, de cartilha e tudo, de orientação e tudo mais. Mas olha só, Larissa, a odontologia foi uma das profissões que mais avançou, não é, cientificamente, tecnologicamente, aqui no Brasil. Aliás, é uma das melhores do mundo, se não for a melhor. Sim, não é? sim. Então, com esse avanço, não é, técnico-científico, não é, trouxe a lume uma série de indagações referentes à ética no exercício profissional. Perfeito? Ou seja, a tecnologia avança, a ciência avança, mas a ética ela deve permanecer. Não é? Sim. Eu comparo até, Larissa, com, por exemplo, todo mundo que tem carteira de habilitação, motorista, né? Avanço do automóvel nos últimos 50 anos avançou muito. Eu ainda sou do tempo que tinha o carburador. Não sei se o Marcelo lembra do carburador. Geração a ar. Depois veio o quê? Injeção eletrônica, carros elétricos. Exatamente. Tem um avanço da tecnologia do automóvel. Mas o código de trânsito ele permanece da mesma forma. Ele não mudou. Não é verdade? A ética ela é imutável na realidade. Né? A questão moral ela é... Exatamente. Esse assunto que o Dr. Roberto está tocando é um tema bem crítico e atual, né? Que hoje a odontologia ela passou, principalmente com as mídias sociais, fora as tecnologias que a odontologia vem, né, sofrendo mudanças constantes. O cirurgião dentista ele reclama muito, né, em relação aos nossos códigos de ética, sobre como ele pode, né, tá fazendo a publicidade dele, que eu acho que é o tema mais que mexe com a ética, o Deixa tema eu te acompanhar. Crítico. E aí... Vai, pode falar. Eu vou só, antes de mais nada, lembrar, né, que viver em sociedade é viver com leis e regras. E isso não difere quando a gente fala da classe profissional. Isso o profissional ele precisa ter em mente. E isso o código de ética, o nosso código de ética, a gente tem para suprir, né, resoluções que são super avançadas, como a resolução 96. Poucos os profissionais da saúde podem fazer postagens, selfies com o paciente, ou então fotos de diagnóstico inicial e do tratamento final, como a odontologia permite. A gente tem uma resolução que regulamenta a gente. E ainda assim a gente sente essa dificuldade do profissional entender o que ele não pode, né? Aí, Marcelo, me acompanha. Então, peraí, vamos organizar a casa. O que a Larissa acabou de falar é o seguinte: nós temos um código de ética que tem 10 anos e para complementar esse código de ética tem resoluções que vieram sendo colocadas durante esses anos todos, né, que complementam, por exemplo, dos 19 capítulos e 60 artigos que compõem o código de ética atual. Nós temos várias resoluções, como a 196, que veio alterar parte do capítulo da publicidade, né? Colocando o advento do diagnóstico e do resultado final, que geram muitas dúvidas ainda, certo? Além disso, das especialidades, como a resolução 98 e a 230, uma criou a especialidade de harmonização orofacial em 2019, mas em 2020 foi criada a resolução 230
para delimitar a área de atuação disso. Então, são adequações que essas resoluções trazem ao Código de Ética Odontológica, e inclusive é um assunto que eu vou puxar agora, que é sobre essa atualização, Roberto, que nós estamos sabendo que uma das comissões... peguei da Larissa também, agora está tudo sinergicamente essa reformulação antenado. O que tu tens para dizer da comissão que está trabalhando nisso, que inclusive conta com o nosso advogado do Conselho Regional de Odontologia do Pará também, o doutor Agnello, um grande abraço, para novidades do Código de Ética Odontológico? Sai ainda esse ano? Olha só, o Conselho Federal, dentre essas 13 comissões, formou-se esse grupo de trabalho para ver as questões relacionadas ao Código de Ética, a atualização do Código de Ética que esteve em 2012. Tem advogados de todos os regionais. Alguns regionais têm, não são de todos, mas são 4 ou 5 advogados que participam, inclusive o privilégio nosso aqui do Pará de ter o doutor Agnello lá participando, né? Ter feito um trabalho de excelência lá, então a gente fica satisfeito. E a comissão que eu coordeno é a Comissão de Legislação. Então, da feita que esse grupo terminar, inclusive, se não me falha a memória, já, talvez nessa próxima reunião, eles finalizam essa reformulação. Aí vai para a Comissão de Legislação. Isso, exatamente. Depois que terminar, aí eles vão entrar no Código de Processo Aéreo. No Código de Ética, analisou tudo, aí fez as suas considerações e está enviando para a Comissão de Legislação. Doutor Roberto, dentro disso aí, eu já estava até prevendo essa pergunta. Já discorre pra gente aí como é que funciona essa comissão de legislação. Eu já tinha escutado no seu currículo, eu já estava doida para perguntar, era a minha curiosidade. Perfeito, essa comissão de legislação é todas as plenárias, né, dos Conselho Federal, ao longo dos anos, eles formam essa comissão de legislação. São um grupo de profissionais, né? Hoje, atualmente, somos 7 e eu, graças a Deus, eu tenho de até agradecer ao presidente Juliano de poder ter escolhido 6 profissionais, comigo 7, né? Que 5 deles são advogados, dentistas e advogados. Né? Então a gente está revendo as resoluções, por exemplo, a resolução 63, que é 2005, aquela que a consolidação das normas de procedimento nos conselhos de odontologia, inclusive, Marcelo, essa resolução ela deveria ser estudada na faculdade, cara, porque lá tem todas as informações, dúvidas que o colega tem com relação à inscrição, com relação às atribuições de cada especialidade, carga horária, tudo lá. Então, assim, é um alerta, chama a atenção, inclusive, dos professores de faculdade para que se atém mais na resolução 63, essa que nós estamos fazendo a revisão dela, que são 351 artigos. Nós terminamos até o artigo 115 agora. Vai ser toda reformulada. Vai ser mais clareza, né, para quem lê, né? Vai ser enxugada, porque muita coisa já está fora, né? 2005, de lá para cá, muita coisa mudou. O Código de Ética é de 2012. Exatamente. Esse atual. Isso. E terminando a resolução 63, né, os trabalhos, a gente vai entrar no regimento eleitoral, que é outra demanda também que existe, né, em que pese o decreto que regulamenta a lei, o decreto 68.704/71, que regulamenta a nossa lei 4.324, né? Ele estabelece lá a eleição, como deve ser feita a eleição, mas de lá para cá também muita coisa mudou. Não é verdade? Mas o próprio decreto, olha só, o pensamento do legislador na época. O próprio decreto, ele estabelece, o artigo 63 do decreto, que o Conselho Federal, ele baixará normas, resoluções, né, para o bom funcionamento dos conselhos regionais. E nesse sentido, né, tem o regimento eleitoral, que é uma resolução, a 231 do Conselho Federal. A gente vai reformular, não vai ser para essa eleição agora, esse ano, mas para os anos posteriores ela vai estar mais enxuta e mais compreensível, né, por parte dos profissionais. Mais clareza, né? E depois do regimento eleitoral, a gente vai entrar no regimento interno do Conselho Federal, né? Então, assim, é uma comissão, aí voltando à sua pergunta, é uma comissão que é muito importante, porque as normas, elas modificam, né? Os procedimentos, eles modificam. Então, a gente tem que estar atento, como eu falei, a gente tem lá 5 profissionais de excelência
Inclusive, tem um lá que é professor de português. Olha só. E a gente verificando que algumas resoluções ainda, a ortografia passada e tudo mais, difícil até de uma compreensão não muito boa, agora vai ser tudo revisado. É bom que além de revisar as leis, já revisa o português também, exatamente, né? Exatamente. Então, exato, perfeito. Então, serviço completo. Doutor Roberto, esses profissionais todos odontólogos com uma segunda formação. Olha que coisa interessante. Olha o peso desses profissionais que trabalham com legislação. E eu tive esse privilégio de poder coordenar. Já pensou? Eu fico até humilhado, né? Assim, no bom sentido, né? De poder estar coordenando, né? Mas, assim, eu fico orgulhoso exatamente porque é uma forma do Estado do Pará também estar participando, né? Eu sempre, lá quando a gente tem fala, em alguns informes do Conselho Federal, eu sempre digo como está a atuação do Conselho de Odontologia do Pará, não é? Porque eu sou muito ligado, né? Não só ao Conselho, mas a todos vocês, que para mim foi uma grata satisfação, surpresa. O Marcelo eu já conhecia antes, ele nem quis participar das minhas plenárias anteriores, não sei qual é o motivo, né? Mas eu sei. Você sabe que eu estava presidindo a BO, você sabe. Eu sei que exatamente. Então, e por que eu convidaram? Porque eu sei que é um profissional que tem responsabilidade, que é honesto, né? que deve ser honesto, né? E então, nesse sentido, a gente tem divulgado o Estado do Pará, né? Mas olha, o senhor falou sobre a gente aprender, no caso, fazer parte, o código de ética, fazer parte na formação, né? Eu posso lhe dizer que o senhor fez parte da minha formação também, porque eu sou formada há 22 anos atrás pela UFPA e naquela época existia a Semana do Calouro. E essa Semana do Calouro era feita no CRO. E o senhor foi um dos palestrantes. Então eu lembro muito bem aquilo que a gente conversa, né? As pessoas às vezes elas marcam e inspiram a gente, né? Que seja de uma forma positiva como foi. Perfeito. Então o conselho, falando nisso, o conselho está aberto a convites, né, das faculdades, enfim, para que a gente possa orientar. Nós temos ido a várias faculdades, vários conselheiros trabalhando nisso. Isso, então a gente tem esse trabalho também, né, de orientar os acadêmicos, os colegas, nesse sentido, né, do código de ética, porque como eu falei numa palestra que eu pude ministrar, às vezes o colega nem abre o código de ética, só vai abrir quando é alertado, quando ocorre uma denúncia, infelizmente, e isso já é uma infração ética, né? A falta de conhecimento do seu próprio código de ética. Então, é uma lembrança que me veio agora, né? Então, o senhor faz parte aí da minha história, né? Da ética odontológica, da odontologia já há bastante tempo. Isso. Viu? Assim, até nesse sentido, como a Larissa falou inicialmente, que a alegação, né, de ignorância, o má conhecimento dos preceitos desse código não exime de punição o infrator. Ou seja, o profissional ele deve conhecer o código de ética, logicamente deve praticar aquilo que tem dentro do código de ética. E eu acho mais importante que hoje falta muito, temer. Né? Temer o código, não temer o código, mas respeitar. Sabe por quê? Porque foi uma pergunta que me fizeram. Doutora, qual é o transcurso, o que pode acontecer até eu ser cassado? Né? Quais são as penalidades? E o que eu tenho que fazer até ser cassado? Isso me deu um pouco de medo, né? Da pessoa fazer uma pergunta dessa. Primeiro que a gente tem que prezar para o cumprimento do código de ética e não tentar não cometer nenhuma infração para nunca ética. Se ter uma condenação ética. E não pensar em quanto eu posso, de repente, eu posso fazer até ser punido dessa forma. Então, deixa eu aproveitar aqui esse gancho dessa pergunta, fazer mais uma pergunta ao Dr. Roberto. A gente tem que aproveitar a ilustre presença dele, né? Dr. Roberto, se o senhor pudesse dizer, a gente sabe que a gente tem diversas resoluções, se o profissional pudesse conhecer todas, a gente compreende que às vezes é um pouquinho maçante a parte legislativa, né? Mas se o senhor pudesse dizer para o profissional quais leis e quais resoluções ele teria que ter de conhecimento, fora o código de ética, que a gente sabe que é a Bíblia do profissional, quais o senhor indicaria para o profissional? Olha só, essa foi uma pergunta excelente, viu, Larissa?
Olha só, primeiro o Marcelo já falou da Lei 4.324, que é a criação dos conselhos, né? O Conselho de Medicina foi criado em 1957, o Conselho de Farmácia em 62, e o nosso vem em 64, perfeito? E aí eu já falei por que foi criado esses conselhos, né? A Lei 5.081, que regulamenta a nossa profissão, todo profissional deveria conhecer a lei. Eu me lembro aqui, até citando um fato, eu me lembro que um profissional do interior do estado um dia me ligou, estava no conselho, ele me ligou, né? E ele perguntou assim: Roberto, eu quero saber o que o conselho vai fazer por mim, porque olha só, eu sou endodontista, fiz uma prescrição do medicamento aqui e chegou na hora da compra do antibiótico, o farmacêutico negou, o balconista negou. O que o conselho vai fazer por mim? Ele perguntou. Falei assim: o conselho não vai fazer nada por você. Você vai ter que fazer. Eu perguntei assim para ele: Rogério, você sabe qual é a lei que regulamenta a nossa profissão? Aí ele: não sei. Você tá onde agora? Eu estou no consultório. Tem internet aí? Computador? Tem. Então abre lá. Vai no Google lá e abre. Lei 5.081. Aí ele foi lá, então eu falei: não tenho pressa não, vai vendo aí. Aí ele: tá aberto aqui, então leia aí para mim, o artigo 6º, inciso 2, se não me falha a memória, leia para mim o que diz esse artigo aí, que compete ao cirurgião dentista aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externos aplicado à odontologia. Agora eu te pergunto, o antibiótico, ainda brinquei com ele, o antibiótico que você prescreveu foi um anticoncepcional? Ele não foi um antibiótico dele. Deixa eu pegar esse gancho aí, que tu sabes, eu sei. E falando sobre isso, queriam até, os farmacêuticos, há uma época atrás, foram orientados para que só aviassem receitas que tivessem com carimbo. E eu passei por uma situação dessas, que eu, sem carimbo, naquele momento, peguei de próprio punho, fiz uma receita, assinei, apresentei a minha carteira, né, do registro no conselho, e uma rede de farmácia não queria me vender. E eu fui para frente, porque eu conhecia a lei e consegui aviar a receita, e fui bater no Conselho Federal de Farmácia contigo até, quando tu eras presidente do conselho, né? Onde nós ganhamos, porque não tem na Lei 5.081 que você precisa ter carimbo. É a sua assinatura e o registro no conselho. O profissional da farmácia que se está duvidando da veracidade daquela história, ele que levante e vá ao Conselho Regional de Odontologia verificar. Exato. Só que aí isso valorizou a odontologia. Mas se eu tivesse virado as costas e ido embora, eu teria me desvalorizado profissionalmente. E é isso que a gente tenta passar de informação. Perfeito. Exatamente. Entendeu? Aí, continuando, eu estou lembrado da sua pergunta, tá? Lei 5.081, que é a lei que regulamenta a nossa profissão, e tem outra, e o decreto, né? O decreto que regulamenta a lei 4.324, que ele é muito mais explicativo. Já de 71. 71. No ano que eu nasci. Pois é. Foi ontem. Então, o decreto, ele, inclusive, estabelece as normas. Ele é muito, muito legal você ler o decreto que regulamenta a lei, né? E também o profissional tem que Qual estar o número atento. desse decreto, doutor? Você sabe? 68.704. 71. Perfeito, já Perfeito? Deixa para os nossos profissionais ficarem atentos. Isso, exatamente. E aí vem as leis que regulamentam, por exemplo, a profissão de técnico de saúde bucal, que é a lei 8.889, tem a lei olha só como essa lei dos técnicos de prótese dentária, a lei 6.710 de 79. E ela estabelece lá Vocês estão vendo porque ele tinha que vir, né? Com certeza. Ela estabelece o que o protético pode fazer, o que ele não pode fazer. Inclusive, o que ele não pode fazer é crime. Sim. Né? E aqui eu alerto o colega, né, caso ele esteja trabalhando com um técnico de prótese dentária que não tenha registro no Conselho Federal, inscrição no Conselho Regional e registro no Conselho Federal, ele está cometendo uma infração grave, de manifesta gravidade. Eu vou até puxar um assunto aqui, senhor. A Lei 4.324, né, que regulamenta os conselhos, ela diz que o profissional que não se encontra, profissional de odontologia, seja ele odontólogo, técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal, que não tem registro, ele está no exercício ilegal da profissão,
seja, ele responde por crimes. Exatamente. Certo? Exato. Então, uma das funções, inclusive, e importâncias do conselho é o registro. Eu sempre falo para o profissional, quando ele vai para uma orientação comigo, ou até, infelizmente, para um processo ético, eu passo para ele e digo o seguinte: a função do conselho, além de fiscalizar o exercício da ética, é registrar, porque sem registro você não sabe dizer quem é profissional e quem não é. Então, qualquer um se intitularia o odontólogo, ou o auxiliar de saúde bucal, ou o técnico de saúde bucal, e cometeria diversos crimes contra a sociedade, né, no exercício legal da profissão. Continua, exatamente. Perfeito. Boa fala. E, então, assim, o profissional que ele trabalha com um técnico de prótese dentária que não tem registro, ele está incorrendo o acobertamento do exercício legal. E isso, inclusive, está de manifesta gravidade, é um crime. Né? Artigo 282 do Código Penal. Certo? Exercício legal da profissão. Quando eu disse que ele era uma enciclopédia. Então, assim, agora eu estando no Conselho Federal, me chamou muita atenção quando a gente faz o relatório lá dos processos éticos e dá o nosso voto na ação de recurso, que chamou muita atenção, que os nossos processos, ele é baseado numa lei, a Lei 9.784, de 99, né, que regulamenta os processos administrativos da administração pública federal. Então, todo relatório que a gente faz, a gente coloca no final, né, esse processo, ele está em consonância com o Código de Processo Ético Odontológico, com a Lei 9.784, que regula o processo de administração pública na administração federal, e também no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, que assegura a ampla defesa do contraditório do denunciado. Ou seja, é um processo legal, perfeito? E que deve ser respeitado pelos profissionais, ok? E que, caso esse profissional venha a incorrer numa condenação ética, que ele tenha consideração sobre isso aí, né? A gente não brinca, né, de estar no conselho. A gente tem responsabilidade, tem que ter honestidade para estar no conselho, para não vir a cometer irregularidades ou por culpa ou por dolo, né? Então a gente tem que estar atento, e eu me sinto muito à vontade de falar com vocês, porque eu acompanho o trabalho de vocês, né? E sei da responsabilidade que você tem. A Larissa, lá, eu fico impressionado pelo o comprometimento dela lá na comissão de ética. E isso é importante, porque eu fui 4 mandados, assim, eu tive um bom relacionamento com meus conselheiros, eu até mandar um abraço para eles, se estiverem nos vendo e assistindo, né? A gente tem uma comissão de ética que trabalhava, não tinha as demandas que existem hoje, depois das resoluções, depois da harmonização orofacial, que começou mais as demandas, os problemas de processos éticos. 96, 198 e 230 foram realmente divisores de água. Exatamente, perfeito. Então, e agora, o novo Código de Ética, certamente, eu ainda não vi a minuta ainda desse grupo de trabalho no Conselho Federal, mas certamente eles estão olhando com muito carinho nas questões da publicidade, da propaganda e do anúncio. Sai até o final do ano, tu achas? Não, eu acredito que não. Só para 2024. Porque assim, a própria lei estabelece, a 4.224 estabelece que tem que ser aprovado pela Assembleia Geral, né? Conselhos regionais, né? E o Conselho Federal. Entendeu? Então é necessário que o código, certamente ele vai mudar. Inclusive, nem a propósito, eu estava vendo na discussão lá na minha comissão de legislação, existe uma diferença entre publicidade e propaganda. E eu até então já... É por isso que é bom ter um advogado do nosso lado lá, porque a gente aprende muito com eles. A diferença de publicidade e propaganda. Sim. Não é isso? A publicidade, ela tem como objetivo, né, até o entretenimento e tal, com a objetivo até de vender um produto, que no nosso caso, né? A propaganda não, é mais para divulgar uma informação, né? Divulgar um procedimento. É do termo propagar, né? Propagar, exatamente. Por exemplo, o governo faz uma propaganda de que tem que se vacinar e tudo mais, ele faz uma propaganda ali, tá? Né? Não é com fins lucrativos. Exato. E a publicidade tem mais a intenção de promoção, né? Isso. A produção aqui no meu ponto tá me chamando já, porque vocês acham que passou quanto tempo aqui?
pouquinho, uma hora. Uns 15 minutos, foi não? A gente está quase uma hora. Porque a gente falava o dia inteiro aqui. E a gente poderia falar dias e dias, porque além do assunto ser vasto, tem conhecimento de causa. Exatamente. E eu vou pedir para que vocês façam as suas considerações, iniciando pela doutora Larissa, depois pela doutora Penélope, depois do doutor Roberto, inclusive, além das suas considerações finais, falar um pouquinho sobre esse momento do sistema conselhos, né? Um breve relato, por favor, porque o tempo realmente está estourado. E faz o convite, olhando para essa câmera depois, sobre chamando o nosso público para assistir esse Odontocast. Eu quero, adiante da câmera também, eu quero logo mandar um abraço para todos os conselheiros do Sistema de Conselhos de Odontologia do Brasil inteiro, especialmente aos presidentes e à diretoria do Conselho Federal de Odontologia, que eu nunca, nos meus 30 anos de profissão, vi uma harmonia e uma sinergia tão forte entre o sistema conselhos. O Conselho Federal tem apoiado muito, muito, muito todas as possibilidades existentes nos conselhos regionais e para a odontologia, tá? Então fica registrado esse meu agradecimento a todo o sistema conselhos, o qual eu tenho aprendido muito nesses últimos 3 anos que estou fazendo parte dele. Doutora Larissa, por favor. As considerações finais. Agradecer novamente o convite. Escutar o doutor Roberto a gente tem assim, uma enciclopédia, né, de legislação, ele entende muito. O que ele falou realmente foi pontual. As leis 4.324 a 5.081, que é uma que falo a competência dos conselhos e a outra da competência dos profissionais odontólogos, e a nosso código de ética, que é a Bíblia. Eu acho que são pontos críticos que o profissional deve conhecer, que é de suma importância. Ouvir o doutor Roberto sobre como tem o andamento do Conselho Federal, sobre essa comissão de legislação, foi coisas extremamente enriquecedoras, né, para o nosso conhecimento. Saber que a odontologia só avança é muito bom. Tá? Essa é a minha consideração final. Obrigada pelo convite, Marcelo, Penélope, doutor Roberto. Obrigada. Doutor Roberto, eu falei já em outro episódio que o Conselho me trouxe alguns presentes e um deles foi ter a honra de poder trabalhar junto com o senhor. Por que trabalhar junto? Porque o senhor é nosso conselheiro federal e o senhor sempre está disponível a todas as nossas demandas, aquilo que é possível e que é disponível. Então, sinceramente, eu só aprendo quando eu tenho a honra de estar com o senhor. Então, eu gostaria de agradecer como conselheira do CRO Pará e como profissional também de ter uma pessoa tão comprometida com a nossa classe. Eu lembro que teve uma gestão aí que o senhor não estava presente, então eu nem imaginaria um dia fazer parte, mas isso eu lembro bem o sentimento que eu tive. Uma pena o doutor Roberto não estar fazendo parte dessa chapa, porque o meu voto eles já teriam com certeza. Mas graças a Deus as coisas... Deus faz as coisas. Exatamente, que a gente as coisas espera, mudaram, né? e hoje estamos aqui e eu fico muito grata, muito feliz de tê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença e sua participação aqui conosco. Tá ok. Bom, falando como o Marcelo pediu que eu falasse sobre o Conselho Federal, assim, eu já estou no sistema já há 21 anos, né? E eu me lembro das gestões do Conselho Federal do passado, o qual eu era o presidente aqui do regional. A gente não tinha muito apoio naquelas oportunidades, surgiram muitos problemas e tal. E aí, em 2019, a gente foi convidado para participar da chapa do Conselho Federal. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou para uma instituição, um local, em que aqui no regional eu era muito comprometido realmente, e lá como é que vai ser? Né? E aí eu vou ver como é que vai funcionar as coisas lá e vamos ver o que vai dar. E graças a Deus foi uma outra visão, teve uma outra
perspectiva para os conselhos regionais, né, a elaboração de várias subvenções, ajuda aos conselhos regionais, que a gente não tinha na época. Então, o Conselho Federal está dando muito um suporte importante para os conselhos regionais, né, fazer o seu trabalho, né? E aqui há 2 anos atrás o Marcelo pediu que eu ficasse junto lá à coordenação da fiscalização, e eu vejo o quanto progrediu o trabalho da fiscalização. Então, nesse sentido, o Conselho Federal também tem ajudado, e assim, o que eu posso dizer do Conselho Federal, e o trabalho lá é constante, né? E, então, eu agradeço essa oportunidade de poder estar falando junto com vocês, né, parabenizando pelo trabalho, como eu falei anteriormente, é uma ferramenta muito importante de comunicação, né? Isso tem trazido sucesso, benefícios, né, para aqueles que realmente gostam de ouvir e ter um pouquinho mais de conhecimento. Isso é de extrema importância, tá bom? E eu me coloco sempre à disposição, o Marcelo sabe disso aí, nem tem muita cerimônia com ele, né, mas eu respeito o trabalho de vocês, sei do trabalho honesto e responsável que vocês estão fazendo, isso é de muito importância, e apagar uma triste passagem que o Conselho do Pará aconteceu, que a gente nem gostaria de lembrar, né? Então, olhar para frente e fazer cada vez mais o melhor para a odontologia do Estado do Pará. Obrigado. Eu agradeço a participação do Roberto, agradeço o convite que o Roberto fez para mim há 3 anos atrás, dentre os vários que já tinha feito, né? Um convite para assumir uma entidade que eu nunca pensei que fosse assumir, principalmente da forma como assumi. E agradeço principalmente a Larissa e a Penélope, que fazem parte da nossa equipe, que também era um tiro no escuro, elas sabem disso. A gente não tinha o processo que nos levou para dentro do Conselho Regional de Odontologia, para fazer parte do sistema de conselhos regionais, de conselhos de odontologia. Ele era um processo totalmente desconhecido. Sabe aquelas missões impossíveis que a gente não faz nem ideia? Para nós foi assim. E hoje nós estamos aqui, nós estamos gratos à participação de profissionais honrados como vocês, agradecendo a Deus também, mostrando para a classe uma história de vida, de realidade de todos nós, onde não há intenção de fazer nada de mal para com a instituição nem para com a odontologia. Dizer para ti que aqui tem o nosso código de ética, que tu tens o exemplar, mas aqui vai mais um para ti. Ok. Dá uma revista, por favor, Sorrisos Brasileiros também, que é o nosso brinde do Odontocast, tu já conheces também. Tá bom, obrigado. A canequinha, ela é tua, tá? Certo. Patrocínio da Labodental, do nosso amigo Pedro. Dizer que, olha, Pedro, já tem uma certa concorrência também, que tem muita gente querendo patrocinar a canequinha do Odontocast. Dizer, Roberto, que vão vir muitas novidades também. Nós estamos atrás de muitas novidades. A Penélope já trouxe uma também, que foi feita a assinatura do Promac, e agora em março já estamos começando a trabalhar para acontecer a operacionalização. Já há um aumento da nossa fiscalização, tudo com o fomento do CFO. Já temos veículos novos, já temos tecnologia sendo colocada para melhorar essa fiscalização, ampliá-la. Então, assim, tudo que é possível ser feito, nós estamos fazendo. Nós não prometemos o que nós não podemos cumprir. Nós não vamos prometer nada que nós não possamos cumprir, porque senão nós estaríamos faltando com a verdade, tá? Ficamos por aqui em mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Fiquem com Deus. Um abraço.